Admirado, nem quis entender. Bola com você, Cláudia. Tá, então eu vou me apresentar aqui. Eu sou Cláudia, eu sou professora de educação física, não consigo me chamar de outra coisa. E tenho participado, ajudado o SEV na medida do possível, porque é, jornalismo foi uma outra profissão que eu abandonei para ficar na educação física. Então, enquanto ainda estão valendo algumas das coisas que eu aprendi no jornalismo, porque já mudou muito, eu tenho contribuído com o Laércio aí naquilo que ainda está valendo, porque o que não está valendo nem eu estou sabendo também. Todo mundo na mesma situação, pode ficar tranquila. Emerson, Essa sociedade veloz, né, em se reconstruir, deixa a gente inseguro até mesmo na área que a gente mais estuda, né? Então, a área que a gente não está atuando mais é a tristeza. Mas para a gente poder fazer, né, eu tenho observado nas pessoas que trabalham, que têm feito as lives, é sempre bacana a gente fazer uma conversa anterior, para que quando a gente estiver ao vivo, as coisas pelo menos ficarem mais redondinhas, né? Para a gente não ter saia justa, não ter dificuldade, a transição da fala de um para o outro ser mais coordenadinha, porque tudo isso, sim, não que seja relevante, né? A gente está vivendo num momento que tudo está sendo possível e aceito, né? Mas eu acho que é para a gente ganhar tempo, para a gente conseguir falar mais coisas relevantes e importantes no menor tempo de ocupação da plateia, né? Para não perder audiência também por causa de desajuste. Seria isso. Então, é, o meu papel no dia da live vai ser o papel de chata, né? Pessoa que vai ficar perturbando um, perturbando o outro, falando do tempo, olha, vamos lá, fica, aguenta as pontas, né? Então já tô pedindo desculpa antecipada, né? Pela falta de delicadeza do dia da live, né? Mas é isso. E a temática da live que a gente quer é uma coisa que ainda é um mistério, né, para toda a comunidade acadêmica da educação física, que é a vida do professor Lamartine, né, em bom mineirês, porque eu estou em Juiz de Fora, Minas Gerais, do que eu vim, pouco eu vou, ocotô, né? Essas perguntas aí para serem feitas, tá? Então, devolvendo a palavra aí, Laércio, já me expliquei, já me desculpei aqui, estou à disposição, tá? bom, como já conversamos, essa é uma entrevista esperada há 52 anos. Então, o primeiro contato foi com o editor do Boletim Técnico Informativo, e eu sempre uso a carta que ele me mandou. No dia, certamente, nós vamos projetar isso. Mas eu queria ir mais para trás ainda. Hoje eu consegui saber que o gen do Lamartine vem dos Açores. Ó, Então, então eu acho que a família começaria com a família e aí o jovem decide o que vai dizer em primeira mão para o Brasil. É, para dar início, né, já que temos que começar pelos genes, realmente a minha família vem dos Açores e era uma família espalhada por vários países. É da natureza do pessoal de lá. Muito internacionalizados. Eram portugueses de passaporte, mas meu pai, meus tios nunca foram a Portugal, que é uma coisa estranha, né? Só tinha passaporte. Mas eu tenho parentes nos Estados Unidos, que a maior parte da família se situou lá.
alguns tinham ido para o Chile antes. Era Brasil, Chile e Estados Unidos, mas o pessoal do Chile acabou indo para os Estados Unidos. Teve uma época que quando eu era muito menino, eu fui educado para viajar para os Estados Unidos, por incrível que pareça, onde estavam já meus tios, o restante da minha família, está lá há muitos anos. Mas isso não aconteceu. Então, eu sou uma espécie de sujeito desterrado, né, de origem, de família e de trato da vida propriamente dito. Em termos de genes, é o que eu posso dizer de início, né? A não ser que vocês tenham outra pergunta, alguma coisa que eu possa adiantar. Eu só queria fazer uma observação, professor. O seu microfone parece que ele está dando mau contato. Tem hora que fica alto o seu áudio, aí aquele barulhinho de plug que está conectando, desconectando, tá? A gente está entendendo, é só para dar esse feedback, talvez seja uma coisa que o senhor precise olhar aí para não acontecer no dia, tá? Eu nunca consegui consertar isso. Já chamei até um técnico aqui, ele também não conseguiu. Deve ser da origem do equipamento. Eu peço desculpas a vocês. Deve ser da placa de áudio, então, da placa de som do computador. Tá. Tá ótimo, vou dar uma olhada nisso. Deve ser mesmo, porque no sistema de som não é. Deve ser no computador. Eu agradeço. Mas vamos ter que ir mesmo nesse sentido, né? Vamos. Fala. Pode falar, Laércio. Ele está muito educado, está com medo de levar bronca. Estou diante do Noção mestre. dos Estou de 52 joelhos anos. aqui. Eu acho que nós não devemos gastar muita informação e só ir decidindo os blocos para poder fazer na hora. Eu acho que essa puxada dos Açores ficou legal. E aí seria um segundo momento na infância e na escola, eu acho. Eu tenho sobre a escola. A minha família acreditava em educação. É só ver os meus primos lá nos Estados Unidos, todos tiveram universidade, embora os pais não. E aqui no Brasil, eu e meu irmão, eu tenho um irmão de criação também. Mas aqui a coisa não ocorreu como nos Estados Unidos. Aqui, meu pai quebrou. Então, quebrou nos negócios dele, né? Eles eram envolvidos com transporte marítimo, era tudo ligado a navio. Sempre foi a inclinação deles, a tradição deles. E meu pai acabou se envolvendo com comércio, armazém, botequins, essas coisas. E teve um momento que quebrou. Aí eu tinha que buscar a minha sobrevivência. Eu estava no colégio e meu pai disse: olha, nós não temos mais recursos para sustentar você. Era do ensino pago, né? Era um colégio muito bom aqui do Rio de Janeiro. Bom, e o que eu fiz? Como vários outros colegas da minha turma, eu fiz curso para a Marinha. Eu nem sabia o que era isso. Eu acho que meus colegas também não sabiam, não. Éramos muito jovens. E eu entrei num concurso, tinha mais de 1.000 pessoas. E eu estudei durante 6 meses e consegui passar. Tirei em 60º lugar. Foi a primeira vitória que eu tive na minha vida. Eu guardei isso com muito interesse. Eu percebi que dava para ir por aí porque as coisas iam melhorar. E eu entrei no Colégio Naval. Então, eu acho que eu fui formado no Colégio Naval, porque é uma história muito interessante, não só minha, mas todo o pessoal da minha turma de Marinha. Há um fato histórico atrás disso tudo, é que naquele período a Marinha era dominada pela influência do almirante Álvaro Alberto. Vocês devem conhecer esse nome porque ele que criou o CNPq. Ele é uma espécie de pai da ciência no Brasil, né?
um dos pais, um dos principais, falando melhor, ele é que trouxe energia atômica para o Brasil. E a influência dele se fazia impor no colégio e na escola naval. Então, eu fui de uma turma que foi criada dentro da Marinha para ciência e tecnologia. Mudaram até o sentido da educação. Nós não tínhamos formação militar. Tinha alguma coisa relacionada à Marinha, né? Mas muito pouco. Nós éramos tecnólogos, né? Essa é a verdade. Inclusive, na escola naval, o currículo era da engenharia operacional, para vocês terem uma ideia. Isso não deu certo na Marinha. Por exemplo, mais da metade da minha turma, ao sair da escola naval, dentro de 5 anos, já tinha abandonado a Marinha. Então, a Marinha percebeu, se continuasse insistindo desse jeito, as coisas não iam sair para mesmo. Então, abandonaram o Álvaro Roberto e voltaram à tradição. Eu acho que eu sou produto disso, porque eu me inclinei muito para o lado científico e o lado da tecnologia. Cheguei a fazer, inclusive, vestibular para engenharia, passei para vestibular, mas eu não assumi, porque eu estava envolvido em várias outras coisas relacionadas à sobrevivência. O que aconteceu é que, quando eu saí da escola naval, eu só tive 1 ano dentro da Marinha. 1 ano. O resto, eu saí depois de alguns anos, né? Acabei sendo promovido, porque, por razões legais, eu tinha feito outro concurso dentro da Marinha, fui sendo promovido, mas dentro da lei que não levava todos os recursos, né? Era um percentual, e no meu caso era muito baixo, porque eu fiquei muito pouco tempo no serviço ativo. Então, eu sou um falso marinheiro, um falso oficial de marinha e provavelmente não vou dizer que eu seja falso professor de educação física ou profissional de educação física, como diz agora, mas eu acho que eu comecei a pular de um ponto para outro por uma questão de sobrevivência e de inclinação, e isso me conduziu ao que vocês veem hoje. Eu já estou fazendo um trabalho de prospecção do que eu fiz. Eu sei que eu fui cobrado por vocês que eu digo aqui, tem 2 pessoas que sempre cobraram, e o Laércio. Então, eu já estou fazendo isso. Acho que eu vou acabar fazendo junto com a Ana e o Laércio também. Mas é que eu não gosto muito de biografia, eu acho que há uma deturpação nesse sentido. Mas, para terminar essa primeira parte, eu gostaria de anunciar que eu estou estruturando esses avanços que foram feitos de maneira a se saber o que aconteceu com a própria educação física desde que eu estou envolvido, que eu sou um assistente disso. É curioso, eu vou relacionar o que eu estou fazendo às mudanças que houve na educação física. Passo até a comentar com vocês, dependendo do andamento aqui da nossa conversa. É uma espécie de testemunho, e tudo muito resumido. Não dá para contar a história como um todo, que há sempre desvios. Eu tenho grande desconfiança de biografias, mas o relato dos fatos e da produção, por exemplo, dos acontecimentos, né? Isso é muito importante para a educação física. Eu acho que o momento é esse. Só para dar um exemplo do que eu estou dizendo, é a parte científica. A Ana acaba de terminar, aliás, só falta um pedacinho, do livro sobre a Maria Lenk. E ali se observa que houve um período, a partir de 59 até 1983, estabilizou a ciência no esporte e na educação física no Brasil, por vários fatos. Há os fatos relacionados a Maria Lenk, mas o livro que a Ana produziu, que deverá ser lançado brevemente,
e ela poderá melhorar até essas colocações que eu estou dando nesse momento, se observa que ela estava, não necessariamente ela era autora, mas ela participava de alguma maneira. Então, ao se acompanhar a Maria Lenk, se observa nitidamente o que aconteceu com o esporte e a educação física no Brasil do ponto de vista científico. Ela era uma atriz, uma atora, né, nessa situação. Era um ator, vamos dizer assim, no sentido mais de significado do que estava acontecendo. Não é uma representação, mas de significado, uma participante. Aí eu comecei a me colocar do mesmo jeito. Então, dessa maneira, tem jogo. E isso eu estou fazendo, e, na verdade, eu estou fazendo a própria história desse momento, que o Laércio já está pedindo a palavra, mas eu gostaria de dar o exemplo do que ele participou, por exemplo, desse período que eu falei, até 1983, no qual foi criado o Colégio Brasileiro de Ciência do Esporte. É um dos fatos que eu levo em consideração. Há outros, e muito interligados. Os atores são diferentes, alguns nem se conheciam, nem se ligavam, mas os fatos não. Então, eu estou fazendo essa ligação de fatos porque eu acho que vai ser a minha contribuição para as memórias da própria educação física e do desporto, porque muita coisa que é feita hoje é resultado daquele momento que nós vivíamos naquele período. É lógico que nos anos seguintes aconteceram outros fatos que também influenciaram o momento atual, mas aquele período é muito importante porque criou a ciência no esporte do Brasil e prenunciou a tecnologia e a inovação. Esse vai ser o grande problema dessa entrevista. Ele escapa do Lamartine e vai para a educação física. A Cláudia tem uma tarefa cruel aí de trazer de volta, né? Porque antes disso tudo, da Maria Lenk, teve um artigo internacional, publicado em revista internacional, sobre capoeira, escrito pelo professor Lamartine. E essa chegada na capoeira é um trecho bem saboroso da história. Como é que a gente vai contar a capoeira? Quando é que você chega na capoeira e aí vamos aprofundar? A capoeira é um dos eventos, mas eu gostaria de deixar em registro que, pela própria natureza, eu me considero um outsider na educação física. É a primeira vez que eu digo isso em público, mas se nós examinarmos bem, tem gente até rindo, né? Mas não é para rir, não. Eu sou um outsider da educação física. Primeiro que eu entrei na escola, e vou chegar à capoeira, eu entrei na Escola de Educação Física do Exército, mas não me encontrei na Escola de Educação Física do Exército. Me encontrei na Educação Física, realmente, mas não do Exército, não. Ele estava envolvido com um negócio interessante que se chamava doutrina, e que eu não tinha a menor relação. Curioso isso, né? E depois fui entrando em outras partes da educação física para procurar me encontrar. Eu precisava sobreviver e procurava também realizar. Eu acreditava muito na realização. É uma característica pessoal, até eu acho que foi muito imposta pelo meu pai, isso aí. Mas não trata-se de uma análise psicográfica do momento, mas eu acho que sim. Mas então eu comecei a passar de um ponto para outro no esporte e na educação física. A capoeira é um deles. É preciso ver isso no contexto. E até na capoeira eu fui um outsider. Eu fiquei na capoeira enquanto eu podia aprender e podia contribuir. Na hora que eu percebi que não, aí passava para o outro lado. Eu, já do trabalho que eu estou fazendo, e para essa reunião de hoje, eu listei 12 áreas, até a primeira vez que também eu falo nisso, em homenagem aos 52 anos aí do Laércio,
Muitos vão dizer, minha mulher costuma dizer que isso não é normal, isso não fixa um sujeito numa profissão. Eu estou desconfiado também que não. Então, não vejo vantagens nisso, não, hein? Eu não vejo. Na ciência, isso não é bom. Sempre se insiste o indivíduo, o praticante da ciência, se fixe naquilo que ele faz e dentro da carreira dele, né? Mas eu fui mudando de área para área. São 12 com produções próprias e espalhadas pelo mundo. Cada uma dessas 12 áreas teve uma relação com um país, uma universidade, um grupo. Acho que não existe nada parecido na educação física. Não. Não existe. Eu mesmo fico impressionado. Para vocês terem uma ideia, uma dessas 12 áreas, isso eu digo até com muito carinho para vocês, existe um outro personagem entre nós que sempre insistiu que eu tinha que escrever essas coisas, né? Que é o Dirceu Gama, que é da UERJ. O Dirceu Gama é da filosofia. E o Dirceu Gama disse, olha, a filosofia do esporte no Brasil tem muitos significados e você participou. Sim. Então, o seu testemunho é importantíssimo para nós entendermos o que é a filosofia no esporte no Brasil. E ele fez marcação cerrada. Então, eu acabei trabalhando com ele. Olha, para espanto meu, nós localizamos 37 trabalhos de filosofia do esporte. Eu mesmo fiquei admirado. Quer dizer, eu não estava preocupado em fixar na filosofia do esporte para fazer uma carreira nisso aí, nem aparecer, porque eu acabei largando para outras coisas, que é uma coisa fora do comum. Então, está se produzindo um livro sobre isso, sobre a filosofia do esporte, da maneira que eu participei e com trabalhos feitos. Aí nós voltamos para a capoeira. É a mesmíssima coisa, sem tirar nem pôr. Então, dessas 12 áreas, na verdade, eu sou um outsider da educação física, ou seja, encontra uma determinada área de conhecimento, aprende aquela situação, vive aquela situação, faz relações, faz revista, faz livro, mas, de repente, encontra outra, muda e vamos para outra área e acontece a mesma coisa. Porque nas 12 áreas, todas têm produção, todas. E tem algum livro, que é uma coisa muito interessante. Apenas na gestão do conhecimento, que o Laércio participou num determinado momento, eu só tenho artigos. Não tem nenhum livro a respeito. Também é a única área. Todas as outras áreas têm produção gigantesca no Brasil e no exterior. Eu tenho descoberto, como depois que eu tive aprendizagem com o Dirceu sobre a filosofia, eu me assustei. Então, eu vivo catando essas coisas que ocorrendo, que eu fui largando. Ao invés de eu me dedicar ao Lattes e a procurar um emprego fixo, eu passava de um lado para o outro, mais ou menos como acontecia com a minha família no Brasil e em outros países, e passando de um lado para o outro. Acho que o Gênesis açoriano funcionou e marítimo funcionou nessa situação, dada a minha imigração de uma área para outra. Eu deixo a vocês e os colegas avaliarem essa situação. Eu cheguei à conclusão que tem lados muito bons nisso aí, que é inovação aos várias, e lados ruins para se discutir. Como é que eu fui abandonar a filosofia do esporte? Não é assim que as coisas ocorrem. É uma coisa meio estranha. Aí nós voltamos à capoeira. Eu abandonei a capoeira? Não, voltei. Voltei e acabei me envolvendo no exterior. Eu tenho, depois de 69, né, foi o meu último envolvimento com a capoeira no Brasil. Depois houve outros fatos que eu acabei me envolvendo
mas foram ocasionais. Não foi uma questão de progressão naquilo que eu estava fazendo antes. Então, eu vou numa situação de conhecimento, exploro aquela situação, faço relações e mudo para outros lugares. O resultado disso é muito curioso, porque eu tenho relações nessas 12 áreas até hoje. É uma coisa enorme. Eu acho que eu só fixei mesmo como grupo e como conhecimento, como universidade, com os estudos olímpicos, que é o mesmo grupo desde 1991. A Ana é uma testemunha disso, e estou fixo naquilo ali. E provavelmente que eu encontrei ali as pessoas que transacionam da mesma forma do que eu, e todos nós somos uma espécie de aventureiros do conhecimento, né? Passar de uma entidade para outra, de uma universidade para outra. Eu não tenho carreira universitária numa universidade. É outra coisa escandalosa do meu currículo. Lá tem 12 universidades, passando de uma para outra. E só fiz concurso uma vez. Uma vez. Todas as outras eu entrava numa disciplina, porque estava precisando, depois mudava para outra, ia para outra área. Em alguns casos foi do meu interesse, outros do interesse da universidade, e assim foi. Quer dizer, não é uma carreira, não é uma carreira. Isso tem outro nome, outro significado. Mas eu preciso colocar isso do lado da produção justamente para que vocês e todos os meus colegas de profissão, que eu prezo muito, vão avaliar que se isso é bom ou não, se isso teve um resultado bom ou não. Em alguns aspectos, sim, em outros não. Então, não dá para fazer biografia, dá para fazer levantamento de acontecimentos e de produção, de impactos dessa produção ou dos acontecimentos. É isso que eu vou dedicar nesses últimos anos da minha carreira. Eu faço 86 anos mês que vem. 86 anos, acho que já está longe demais tudo isso. Já estamos no momento de deixar registro. Mas, então, para finalizar essa área, que eu já estou falando demais, é olhar a educação física. O que é que aconteceu com a educação física? No meu caso, eu vejo desde 1959. Há um fato importante nesse ano que pode se marcar até o momento atual. Houve fatos fundacionais da educação física muito importante. Até eu me lembrei de um que no momento está em progresso, que eu preciso realçar, não tem o mesmo impacto dos 25 anos do Laércio, mas que foi muito importante na história da educação física, que é o diagnóstico de 1971. O diagnóstico de 1971 é o que deu a identidade da educação física, que ninguém sabia exatamente o que era. Houve fatos negativos extremos, que é uma coisa deplorável, né? Mas fatos positivos e importantes e que até hoje ocorrem. Então, esse diagnóstico é um fato importante, com impactos que podem ser medidos até hoje. Eu estou citando o diagnóstico como uma dessas peças, como exemplo, para vocês observarem que há as condições positivas nisso aí, não é? Eram produtos que precisavam existir para demarcar o desenvolvimento da educação física. Era necessário isso. Era necessário e vinha do próprio ambiente. Então, alguém tinha que dar resposta, e se eu estava presente, eu procurei dar essas respostas. Mas precisamos deixar sempre do lado positivo e negativo, que tem coisas aí que não são positivas. Eu vou citar uma negativa que marcou bastante, né? Teve um determinado período que eu fui convidado a sair da Universidade Gama Filho, porque a minha produção de artigos não era de acordo com a produção esperada para os cursos de mestrado e doutorado. Realmente está tudo muito certo. Se nós abandonarmos esses critérios, esses cursos não serão cursos sérios.
e eu estava num bolo que eu não dava bola para isso. Eu produzo livros e alguns artigos, né? Mas não com o sentido de fazer carreira, e sim no sentido de desenvolver o conhecimento. Eu sempre tive isso na cabeça. Toda a minha produção é nesse sentido, para fazer artigo, para marcar lattes, isso eu nunca fiz. Então, pela primeira vez na minha vida, aliás, segunda vez, eu tive um exemplo disso da própria Marinha, e se repetiu na Gama Filho. Fui chamado numa reunião dos professores com todo o nome que eu já tinha. Eu tinha nome, eles mesmos reconheceram: olha, você tem um grande nome, mas não dá. Não dá para ficar entre nós, você está comprometendo o nosso curso. Isso deu alguma confusão lá dentro da Gama Filho, que até houve alguns ex-alunos e outros professores resolveram vir à minha defesa. Mas o que eu disse para as pessoas responsáveis daquele momento, que não vale a pena comentar o nome, eu disse que elas tinham razão. Elas tinham razão. Porque, como eu digo agora, há o lado positivo e o negativo. Então, eu fico por aqui nesse introito, que é uma espécie de síntese. Se queremos voltar para a capoeira, sim, a capoeira foi um fator importante, mas ela transcorreu exatamente como as outras áreas. O reconhecimento, saber como é que isso precisa ser desenvolvido, conhecer bem, praticar, descobrir maneiras, ou é curso, ou é livro, é fazer o quê para as coisas acontecerem. E isso, todas essas etapas aconteceram com a capoeira. Isso está registrado em vídeo. É uma das poucas coisas que realmente teve uma boa acolhida, né, por um pesquisador, né, da UF, da Universidade Federal Fluminense, um historiador, que nem é da educação física. Ele está fazendo um livro agora, o Laércio conhece esse material, é por escrito e vídeo, mas ali nota-se nitidamente essas etapas que foram cumpridas para que houvesse um conhecimento da educação da capoeira dentro do contexto da educação física. Isso aconteceu com a capoeira, sim. O primeiro artigo publicado no exterior sobre a capoeira, que o Laércio conhece, eu já mandei para ele, não Professor, eu vou ter que interromper, estou sendo delicada aqui, como eu já pedi desculpa, é que o Zoom, ele tem um limite de 40 minutos por sessão, né? Já que a gente está usando a versão 0800. Aí, o que vai acontecer? Daqui a 2 minutos, contando já negativamente, ele vai interromper e o Laércio vai precisar de um tempinho para salvar essa gravação, porque quando eu desligo o Zoom, aí aparece lá, você quer salvar? Ele vai ter que salvar e esse processo demora um pouquinho. E aí, depois que ele pode chamar a continuação. Aí a minha pergunta é, todos aqui têm condição de fazer mais uma rodada de 40 minutos ou tá impossível para vocês? Para mim, eu estou à disposição. Quem puder, levanta a mão. Quem puder. Você quer falar, Rodrigo? Eu levantei a mão, mas eu ia sugerir que, não sei, Cláudio, será que dá para outra pessoa abrir a reunião no Zoom para não ter esses 10 minutos ou não? Tem que ser. É porque aí o Laércio não vai poder, o computador dele vai estar agarrado lá gravando, ele vai ficar fora. Okay. Entendeu? Tá, qualquer um que abrir, ele vai ficar fora. Tá? Tá bom. Uhum. Mas dá menos que 10 minutos, a menos que o computador dele lá seja com processador de tartaruga. Eu aguardo um novo link. Então, vamos tomar uma aguinha, todo mundo, fazer o rascunho das perguntas aí, porque o negócio tá bom. Eu não sei se eu vou poder voltar, porque eu estou com a netinha aqui em casa, né? Então, eu vou fazer o possível, vou ver se eu consigo voltar na próxima reunião. É só me mandar o link, tá? Se eu puder, eu entro.
Tá bom? Eu agradeço e peço desculpas. Pode colocá-la no colinho também, Ana. A gente a nossa conversa aqui, ela é informal, tá? Então tá bom. Essa conversa não vai ao ar, não. Nós vamos ter a próxima que vai estar valendo. Então tá bom. Essas daqui são extratos, então pode ter netinha no colo, pode ter tudo, tá bom? Então tá bom. Valeu. Até mais, gente. Então. Até já. Até já. Então, aguardo o link.